Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vocês, amados irmãos eleitos de Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos amados, que a palavra de Deus, ela nos fala claramente. Lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, quando a Bíblia se refere porque o salário do pecado é a morte, é porque, amados irmãos, o alimento que fortalece e que alimenta cada vez mais e deixa a morte mais forte ainda contra a sua vida, chama-se o pecado. O pecado, irmãos, ele destrói. Muitas vezes nós pensamos que o pecado é gostoso, que o pecado é maravilhoso, que o pecado é bom, faz bem para a vida. Mas realmente ele vem com a aparência de faz bem para a vida. Mas por trás desse faz bem para a vida está o alimento da morte, que chama-se o pecado. Então, amados irmãos, assim como a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual, e nos dá vida e vida com abundância, quanto mais nós examinamos a palavra de Deus, é que temos vida em Cristo e vida com abundância. Aquela vida eterna, maravilhosa, já está decretado para cada um de nós, quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim como a palavra de Deus é o alimento do nosso espírito, é o alimento da vida. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é a árvore da vida, que dá o seu fruto na estação certa para nos alimentar, para nos preparar espiritualmente e fortalecer-nos para enfrentarmos a morte e o inferno. O que é inferno? É a sepultura, meus irmãos, chamado Seol. E quando a Bíblia nos mostra que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, já está mostrando que o alimento do nosso espírito é a palavra de Deus. Assim como o alimento da morte é o pecado. E, amados irmãos, a palavra de Deus, ela diz para você que está em Jesus Cristo, para você que está se alimentando da palavra, para você que está buscando a santa presença de Deus na sua vida, fazer a vontade de Deus na sua vida, está dizendo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que nos diz: portanto agora nenhuma condenação há para você e para mim, que nós estamos em Cristo Jesus, que não andamos mais segundo os desejos pecaminosos da nossa carne, do nosso corpo carnal pecador, pecaminoso, maliciosos, que nos leva à sepultura, mas andamos segundo o Espírito de Deus, que é a palavra de Deus. Jesus, uma certa vez, estava no meio de grande multidão, e ali Jesus falou assim: vocês não sabem, não? Que as palavras que eu vos falo são espíritos de vida. E sabe o que foi que aconteceu, meus amados? Todos largaram Jesus ali e falaram, saíram falando: ele é um louco, ele é um lunático, é um maluco, que vem dizer que a palavra é espírito de vida. E só ficaram os apóstolos com Jesus ali. Jesus chegou-se até onde estavam os apóstolos e falou duramente com eles também: vocês também
não estão querendo ir junto com aquele povo, não? Pedro saltou na frente e falou: Senhor, para onde iremos nós? Que só tu é quem tem palavras de vida eterna para nos dar. Então, amados irmãos, assim como a árvore da vida é a palavra de Deus, é a Bíblia ela é a árvore da vida que alimenta e fortalece a nossa vida espiritual, o nosso espírito de vida, que é essa voz, esse raciocínio, essa sabedoria, essa inteligência que somos nós. Assim como a palavra de Deus é a árvore da vida, o pecado é a árvore do mal, que nos conduz para a destruição, que nos afasta de Deus, que nos tira da presença de Deus e nos leva para a morte. É por isso que diz a carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para você e para mim, que nós temos Cristo Jesus, o nosso Senhor, na nossa vida. Que a graça e a paz de Deus superabundem em vossas vidas, desde agora e para sempre. Aqui é o pastor José Ricardo Ribeiro, que vos cumprimenta com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz seja convosco. Amém.